Oi turma, tudo bem? Tio André Simon, veterinário aqui da Fazendinha do Coque, falando para vocês hoje. Nós vamos falar para vocês hoje dos carneiros e das ovelhas. É a espécie ovina que nós temos aqui na fazendinha. Nós temos aí um machinho e uma fêmea. E eu vou falar para vocês hoje o que é, como é que funciona a vida desses bichinhos, o que eles comem, como é que funciona a reprodução deles, o que é importante a gente olhar, quais são os maiores problemas que eles têm de saúde. Então nós vamos hoje falar para vocês como funciona a vida de um ovino, que são os nossos carneirinhos, as nossas ovelhinhas, ok? Bom, gente, então tá aqui o nosso casal, o macho, a fêmea, né? O homem e a mulher. O homem, vocês podem perceber que o machinho é sempre mais robusto, é sempre maior que a fêmea é um pouco menor. A gente pode diferenciar eles, por quê? Porque o macho tem os testículos, né? Que a gente vê, que é o saquinho dele, são os dois testículos. Tem o pipi, que fica no meio do corpo, e a fêmea, nós temos a fêmea, a gente pode reparar que ela tem as mamas, né? O úbere aqui, ó, a gente pode ver a maminha dela, olha aqui, ó, as duas maminhas, né? Então essa é a fêmea e aquele lá é o macho, ok? Agora, quais são os cuidados que a gente precisa ter com esses bichinhos? A alimentação deles, basicamente, eles são herbívoros, essa espécie. Herbívoros são aqueles animais que se alimentam de folhagem, de grama, de capim, né? Então, basicamente, o que a gente utiliza para esse tipo de espécie são as pastagens. Como aqui a gente não tem condição de ter pasto, soltar os animais no pasto, a gente se utiliza do feno, que nada mais é do que um capim que foi colhido, desidratado, e ele não estraga pelo fato de ter sido desidratado, e aí os animais se alimentam disso aqui e se nutrem desse feno. Se você quiser até melhorar a condição, no caso de uma fêmea, que vai gerar os borreguinhos, as ovelhinhas que vão nascer futuramente, se você quiser suplementar essa condição de alimentação, a gente pode se utilizar de ração ou até de milho. No caso aqui, a gente está usando o milho como um suprimento calórico. O que mais a gente precisa entender desses bichinhos? Eles precisam tomar vermífugo regularmente, porque a grande maioria deles se alimenta de grama, no chão, pastando, e junto com essa pastagem, no chão sempre ocorre a condição de eles se contaminarem com alguma verminose, que são aqueles bichinhos, aquelas lombriguinhas que a gente pode ter no intestino. Então a gente regularmente faz um remédio para que esses animais sejam limpos desses vermes que eles adquirem através do hábito de pastar, tá? Outra coisa que é importante, a gente tem também doenças que estão mais relacionadas a essa espécie, que são as clostridioses. O que é a clostridiose? O tétano, por exemplo, que é uma das doenças mais conhecidas por vocês, é uma clostridiose, é causada por uma bactéria que é da família das clostridioses. Existem outras doenças, botulismo, gangrena gasosa, rim polposo, morte súbita, todas essas que eu falei são nomes vulgares de doenças causadas por clostrídio, e o clostrídio é uma das principais causas de morte dos ovinos, além da verminose. Então o que é mais importante a gente salientar no caso dos ovinos é justamente isso, a verminose, que a gente tem que controlar através dos vermífugos, e os clostrídeos, as clostridioses, que a gente usa, faz uso da vacina, que a gente protege, a gente dá imunidade através da vacina para esses bichos, para que eles possam ficar imunes a essas clostridioses. Basicamente, os cuidados que a gente deve ter são esses. A gente deve casquear esses animais com muita frequência, porque aqui eles têm pouco movimento. No pasto talvez não, porque eles andam bastante, eles acabam gastando a unha dos cascos. Mas nesse caso,
de tempos em tempos a gente vem e corta, faz a unha. Vocês também cortam as unhas dele também crescem, então a gente precisa vir e aparar frequentemente essas unhas. Você tem um período de reprodução de mais ou menos 5 meses, então o carneirinho cobre a ovelha e aí há uma gestação, acontecendo a fecundação, e nessa gestação a duração é de mais ou menos 5 meses de gestação, aí nascem os borreguinhos, tá ok? Então basicamente a criação de ovinos está baseada em tudo isso que eu falei, né? Outra coisa que é interessante a gente salientar para vocês e mostrar é o seguinte: estes ovinos, eles têm lã. Só que existem espécies de ovinos que não têm lã. Então hoje nós temos animais aptos a produzir lã para a indústria têxtil, né, para a indústria de roupa, e nós temos animais aptos que não têm, aptos a, por exemplo, a produção de carne, né, que é vendido para supermercados, açougues, que não tem lã. Então depende muito do país que esses animais são criados, a origem deles, e depende muito para que realmente você vai utilizar o ovino, ou se é comercial para você extrair lã, ou se é comercial para você utilizar-se da carne desses animais, tá bom? Gente, então um abraço para vocês e até um próximo programa.